E no quadro Polifonia de hoje nós vamos conhecer o som e a história do Sandro Alcântara. É muito legal, um som sensacional, e nós vamos falar de Jesus, né, através do testemunho dele, através das histórias, através das palavras. Você também vai conferir o som do mano para saber se é bom e para curtir aqui no amplificador. É o nosso quadro Polifonia que dá aquela moral pra galera. Quero ser santo, eu quero me esvaziar de mim. Olá gente, meu nome é Sandro Alcântara, estou aqui com vocês no quadro Polifonia para a gente compartilhar um pouco mais da minha história e do meu som. Fiquem ligados. A música começou na minha vida, eu tinha por volta de 4, 5 anos, quando a minha mãe se entregou a Jesus e ela participava do coral da igreja. Então eu sempre acompanhava ela nos ensaios de coral e ficava imitando os exercícios de vocalize e tal. E nisso aí o meu interesse pela música ele começou. Então ela, vendo esse meu interesse, ela me colocou em aulas de piano, de iniciação musical. Dali eu parti para aulas de guitarra, de violão. E a partir daí eu comecei a crescer nesse ambiente musical dentro da igreja. Ser usado por ti. Oh, yeah. Este é o meu desejo. Na época de adolescente eu parti para um grupo musical, tocando violão, tocando guitarra, mas o meu interesse por cantar sempre foi alguma coisa que sempre ardeu dentro de mim. Então desde adolescente eu sempre compunha algumas músicas, compartilhava isso com o pessoal da minha banda. Isso foi tomando uma proporção maior, eu fui dos adolescentes, eu fui para a mocidade e participei de um outro grupo na mocidade. Em determinado momento na minha igreja eu fui convidado a participar de uma banda que fazia as gravações de CDs e DVDs da nossa igreja. Então a partir daí eu já saí do instrumento simplesmente para tocar, da guitarra, para fazer parte do back vocal. E aí Deus foi direcionando as coisas dentro do ministério e eu comecei a fazer parte da liderança do Ministério de Louvor, a fazer as ministrações, a liderar o grupo. Então a música começou nesse ambiente mesmo, desde criança, uma coisa que sempre foi crescendo, alimentando no meu coração, até eu chegar nesse ponto de estar liderando as ministrações, de estar liderando alguns grupos da minha igreja e para chegar nesse ponto da gravação desse CD. Eu sempre tive alguma coisa ardendo no meu coração para poder expandir isso, para que mais pessoas pudessem conhecer, mas sempre tive um sonho de poder fazer um trabalho meu, alguma coisa que pudesse ser colocado as minhas canções, algumas experiências que eu já vivi com Deus, né, algumas experiências de estar num quarto sozinho, algumas experiências de ter tropeçado algumas vezes, né, de pecados, de coisas que talvez nos afastam de Deus, e ter aquele arrependimento, e vem canções em forma de arrependimento. Então a minha intenção, a minha missão com a música sempre foi essa, de poder trazer uma mensagem de restauração, uma mensagem de conscientização e alguma coisa que possa alegrar o coração dos jovens, alegrar o coração do velho, das pessoas que ouvem minha música. Eu quero me esvaziar de mim, eu quero ser alguém rendido aos teus pés. O título do CD é Para o Mundo Ouvir. Então a minha intenção com a gravação desse trabalho é que realmente o mundo consiga ouvir essa mensagem de experiências minhas com Cristo. E eu acho que através da música é a melhor forma que eu consigo partilhar e compartilhar isso com as pessoas. Renove o meu viver, eu quero ser livre pra ti. Então entrego tudo aos teus pés. Quando a gente faz um trabalho solo, a gente consegue colocar aquilo que a gente pensa, a gente consegue conversar com o produtor, eu penso isso aqui, eu penso isso ali. E eu consegui fazer alguma coisa realmente muito próxima daquilo que eu sempre sonhei. Então tá bem legal. E aí finalizamos tudo e a previsão de lançamento agora é para março, agora de 2013, no máximo em abril. Então eu tô com muita expectativa no coração para o que Deus pode fazer através desse trabalho na vida das pessoas. Alegre está em ti. O estilo desse trabalho, na verdade eu fui criado no meio de rock and roll, assim, vamos dizer. Quando eu comecei a aprender aula de guitarra, eu sempre comecei aprendendo solo, ouvindo muito rock and roll, mas aí a gente vai amadurecendo o som, continuo gostando de rock and roll. Mas o meu trabalho hoje, no trabalho solo, ele é um trabalho mais pop, mas existem músicas congregacionais, músicas que falavam comigo desde a minha infância.
Uma das canções que eu quis regravar foi uma música do pastor Bené Gomes e do pastor Alda Célia, que é O Espírito de Deus está aqui com Sala do Trono. É uma música que sempre falou meu coração. Então eu quis regravar essa canção, a gente fez um arranjo com uma orquestra, chamamos a Filarmônica de Minas Gerais, ficou muito legal essa versão. E uma música linda que às vezes, a maioria das vezes que eu ministro ela eu choro, que é o Deus Onipotente, que é uma música do cantor cristão de séculos e séculos atrás. Então tá um trabalho pop, mas com muitas canções congregacionais que podem ser cantadas por igrejas, num culto dominical de 10 da manhã, de 18 horas, mas também tem muita música de celebração para a gente poder cantar com jovens e para poder evangelizar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Olha, nesse ministério de louvor assim, às vezes é um contrassenso, às vezes as pessoas olham pra gente, uma pessoa que às vezes tem entre 20 e 25 anos e nos vem adorando, celebrando a Cristo, falando de Jesus, olham a gente como quadrado, como careta, mas o que eu posso dizer é que quando a gente doa a nossa juventude, o melhor que a gente tem para Cristo, eu acho que a recompensa que nós vamos ter lá na frente, ela vai ser assim, inigualável, né? É o nosso galardão, a coroa da vida. Então, eu tenho vivido esse tempo, respostas de Deus, respostas de oração. Esse CD, eu creio que é uma resposta por eu ter buscado alguma coisa de Deus, então eu acho que vale a pena. Quando a gente se expõe em alguma coisa, a gente está sempre sujeito a correr algum risco. Então é melhor que a gente se exponha para falar de Jesus, porque aí vale a pena esse risco. Este é o meu prazer, este é o meu desejo, ser usado por ti. Bom, gente, para que vocês possam conhecer um pouco mais do meu ministério, vocês podem acessar lá o www.sandroalcantara.com. Lá vocês vão encontrar a agenda de shows, vocês vão encontrar os telefones de contato, onde vocês podem contactar o escritório para me levar na sua igreja, no seu evento. Vai ser um prazer atender vocês, para a gente poder celebrar a Cristo. E lá vocês vão poder conhecer um pouco da minha biografia, poder escutar algumas músicas, ver Twitter, ver Facebook, lá no SoundCloud. Vocês vão ter tudo ali, um apanhado geral do meu site, da minha história. Um abraço para vocês. Eu quero ser santo, eu quero me esvaziar de mim, eu quero ser alguém rendido aos teus pés, eu quero ser pra sempre teu. Então entrego tudo aos teus pés. Oh yeah. Quero me encher com a tua vontade para mim, que o teu amor renove o meu viver. Eu quero ser livre para ti, então entrego tudo aos teus pés. Oh yeah, este é o meu desejo. Este é o meu prazer.